Bora fazer questões sobre pH e pOH? Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai treinar questões sobre potencial hidrogeniônico e potencial hidroxiliônico. Então prepara a caneta, caderno, para você anotar todas as dicas, tá bom? E se você precisa de um help em química, não esquece que eu tenho um projeto onde eu posso dar aula para você através de webconferência, aula online, entendeu? Eu tenho esse projeto e tem abençoado muita gente, eu posso te abençoar também. Bora lá, vamos fazer as questões aqui. Mas vamos primeiro lembrar o que é esse tal de pH. Vamos lá. Ó, o P, esse Pzinho que a gente vê, certo? Nesse código significa potencial. E esse H é do íon H+, certo? Então, potencial do íon H+, tá bom? Para você calcular o pH, toda vez que tem esse Pzinho na química, por exemplo, pH, pKa, pKb, esse P aqui, toda vez que tem esse P, isso é um cálculo de logaritmo que você vai precisar fazer. Mas não se assuste, porque não é tão complexo assim. É bem simples, bem tranquilo, tá bom? Então, o pH nada mais é do que isso aqui, ó, menos o logaritmo da concentração dos íons H+. Parece que assusta, mas é de boa, tá? Você vai ver. E o pOH é bem parecido. O P é de potencial, o OH é hidroxiliônico, ou seja, potencial dos íons referente à hidroxila, que fazem referente à hidroxila. Mas a fórmula é assim, ó, menos o logaritmo dos íons OH menos. Tá certo? Pronto. Então, para começo de conversa, é esse negócio aqui. Ó, eu tenho certeza que você ouviu falar em pH, pOH, lá no seu, a partir do seu nono ano, se brincar até sexto ano, já começa a falar sobre isso. E para que serve isso? Isso aqui nada mais é do que um fator que a gente usa para classificar as soluções se elas são ácidas, básicas ou neutras, tá certo? Tem a regrinha do pH e tem a regrinha do pOH. Mas eu vou ser sincero para você, eu nunca vi ninguém usando a regrinha do pOH, nunca vi. Mas pH a gente usa bastante. E só para você lembrar, funciona assim. Quando o pH, certo, ele for 7, significa dizer que a substância tem caráter neutro, tá certo? Caráter neutro. E quando for abaixo de 7, certo? E começa com o número 0, aí aqui vai ter caráter ácido, quando o pH for menor que 7. E quando o pH for maior do que 7, que vai até 14, certo? Até 14. Aí a gente chama de básico ou alcalino. Alcalino. Pronto. Sabendo isso aqui, já dá para a gente fazer um monte de coisa aqui dentro das questões que eu vou te mostrar aqui. Ah, falando nas questões, as questões estão aqui disponíveis para você baixar e imprimir e acompanhar do jeito que você quiser, tá bom? Vou deixar aqui o link para você baixar depois. Bom, então vamos lá fazer a primeira, algumas questões que envolvem pH e pOH, tá certo? Vamos lá, vamos devagarzinho, vamos engrossando o caldo aos poucos, vamos dizer assim. Vamos lá. Essa é da Unicamp. Assinale a coluna 1 para o correto e a coluna 2 para errado. O meu vestibular foi assim, tá? Aí como é que funciona esse tipo de questões? Como é que funciona? Essa coluna daqui é a coluna que você vai marcar se essa frase daqui for correta, for verdadeira. Aí você marcaria um tracinho aqui. Mas se ela fosse falsa, você vai marcar a coluna 2.
tá certo? E eu me lembro de uma coisa, no meu vestibular, a questão errada anulava a certa. Então, chutar era meio arriscado, tá? Mas vamos lá, vamos devagarzinho. Ó, 00. O pH da água pura é igual a 7 a 25 graus Celsius. Exatamente. Isso aqui é verdadeiro. Então, vamos marcar esse zero aqui. Tá certo? Agora, entenda aqui uma coisa, ó. O pH da água é o seguinte. A água, ela fica assim, ionizada, ó. H2O, fica em equilíbrio químico. Aí fica H+, OH-, certo? A concentração dos íons H+, é 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Isso aqui é o valor da concentração dos íons H+, na água destilada, tá certo? A água pura, que ele chamou aqui, ó, é água destilada, tá bom? E do OH- é o mesmo valor. É por isso que a base, a água, nem é básica e nem é ácida, ela é neutra. Porque ela tem as duas partes, ó, o H+ do ácido, o OH- da base, mas estão na mesma concentração. É por isso que nem é mais ácido nem mais básico, é neutro, tá? Mas de onde é que vem esse 7 aqui? Da continha do pH. Então, veja só, ó, pH vai ser igual menos o logaritmo da concentração dos íons H+. Pronto. Aí pH vai ser igual menos o log desse número daqui. Ó, preste bem atenção. Quando a gente falar em pH, a gente vai trabalhar com H+. Quando a gente falar de pOH, deixa eu voltar aqui que eu anotei. Ó, pH, H+. pOH, OH-. Então tem que estar atento nisso para você não fazer bobagem aí. Ele dá OH e você calcular pH. Não. Se ele dá OH, você acha primeiro o pOH e depois você encontra o pH, certo? Sim, vamos lá. Então, o pH é menos o logaritmo disso aqui. O valor disso daqui na água é esse número daqui. 1 vezes 10 elevado a menos 7. Tá certo? Então, pH vai ser igual. Aí a gente vai aplicar a propriedade do log. Quando você tem um número multiplicado por outro, a gente faz assim, ó. Vou colocar aqui em cima. Ó, o log de um número multiplicado por outro. Como é que a gente faz? Log do primeiro número mais log do segundo número. Deixa eu colocar um A aqui, né? Primeiro número é A, segundo número é B. Pronto, agora tá certo. Pronto, só que na nossa química tem um sinal de menos aqui. Aí esse sinal de menos vai acompanhando. Por exemplo, se eu botar um sinal de menos aqui, eu vou fazer assim, ó. Menos o log do primeiro número, que é o A, mais, esse mais é da propriedade do log. Aí eu vou abrir um parênteses, menos o log do segundo número. Pronto, essa é a propriedade do log da matemática que a gente precisa aqui. Então eu vou fazer isso, ó, menos o log de 1, menos o log de 1, mais, abre um parênteses, menos o log de 10 elevado a menos 7. Pronto, aí continua, vamos lá, como é que faz? pH é igual. Quanto equivale o log de 1? Ó, eu gosto de ensinar assim para os meninos. Vamos começar com o log de 10.000. O log de 10.000, sabe quanto é? É 4. O log de 1.000 é 3. O log de 100 é 2. O log de 10 é 1. E o log de 1 é 0. Se você percebeu, eu apenas coloquei a quantidade de zeros que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Se eu tenho 4 zeros, aí o log é 4. Em 1.000 eu tenho 3 zeros, o log é 3. Em 100 tem 2, em 10 tem 1 e em 1 não tem nenhum zero. Então eu botei 0, certo?
Agora, isso só vale quando for assim, tá? Múltiplos de 10. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, o log de 1 é 0. Então, isso aqui vai ficar 0. 0. Vamos lá. Pronto. E aqui, como é que faz? Ó, você vai fazer assim. Mais. Esse menos é esse. E esse menos daqui, do expoente, ele vem para frente da palavra log. Então, ó, menos 7 log de 10. Tá vendo aí? Pronto. Aí aqui continua. pH vai ser igual. Ó, menos vezes menos dá mais. Certo? O log de 10 é 1, porque só tem um zero. Tá bom? Aí vai ficar 7 vezes 1. E o pH vai dar 7. Tá bom? Agora, veja só. Então, é por isso que aqui é verdadeiro. O pH deu 7. Tá? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando ele falou uma coisa aqui que é importante, que é a temperatura. Um dos fatores que altera o valor do pH é a temperatura. Tá certo? Se você alterar a temperatura, você vai alterar o valor desse potencial. Então, em 25 graus Celsius, que a gente chama isso de condições ambientes, né? A temperatura ambiente, aí o pH da água dá 7. Tá certo? Então, fica esperto aí que tem esse detalhe. Então, essa frase aqui é correta. Mas deixa eu lhe dar uma dica. Ó, eu fiz essa conta todinha desse jeito para você entender como é que monta, como é que faz. Mas tem um macete que é muito bom e aí você precisa saber. Quando aqui na frente for 1, só quando for 1, tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse expoente aqui e vai colocar ele positivo, que vai ser o resultado do que você está procurando, ó. Tá vendo? O pH é 7, tá bom? Mas eu fiz o passo a passo para você entender como é que faz esse negócio. Porque se aqui não for 1, tem que fazer essa continha todinha, tá bom? Bom, deixa eu terminar então. O pH é 7. E quanto é que, por exemplo, ele não perguntou, mas quanto valeria o pOH? O pOH com o pH, quando você soma eles dois, tem que dar 14, certo? Então, se o pH é 7 da água, quanto é o pOH? 7 também, porque 7 mais 7 vai dar 14. Então, o pOH é igual a 7 também. Tá bom? Então, em 25 graus Celsius, o pH é 7. É neutro. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a segunda frase. O pH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,01 mol por litro é igual a 2. Preste atenção. Ó, o pH de uma solução de quê? De ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um ácido forte, certo? É um ácido forte, é o ácido mais usado no laboratório, é o ácido que está presente no nosso estômago, certo? Aí, veja só, para você calcular o pH, você precisa da concentração do íon H+. Aí perceba que nessa questão aqui, nessa frase, ele não está dando a concentração do íon H+. Ele está dando o valor do ácido, da substância toda, e não somente do H+. Aí tem que estar atento nisso. Aí veja só. O ácido clorídrico, ele tem essa fórmula aqui, HCl, certo? Para você calcular o íon H+, você precisa, ou melhor, para você calcular o pH, você precisa do íon H+. Aí você ioniza isso aqui, certo? Quebra a ligação aqui, ó. Aí fica H+, Cl-. Como assim? Aqui embaixo é 1, aqui embaixo também é 1. Aí você quebra a ligação aqui no primeiro átomo. Esse número vem para cá, positivo, e esse daqui vem para cá, negativo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o valor desse negócio aqui, do HCl, certo? Que vale 0,01 mol por litro. Mol por litro. Pronto. Mas eu preciso do valor desse aqui. Aí veja só.
HCl é um ácido forte. É um ácido forte. Então, se ele é um ácido forte, você pode considerar que tudo que está aqui também. Tá certo? Então, o valor do íon H+, também vale 0,01 mol por litro. Se for um ácido forte. E se fosse um ácido fraco ou um ácido moderado? Aí você ia encontrar na questão uma porcentagem chamada de grau de ionização. Quanto daqui veio parar aqui? Aí isso a gente vê nos ácidos fracos ou nos moderados. Tá bom? Pronto. Então, já que a concentração do íon H+ é 0,01 mol por litro, a gente pode calcular agora o pH. Aí o que a gente faz? Pega essa vírgula, joga lá no cantinho do número. Vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. Como aqui é H+, eu acho primeiro o pH. Tá certo? E como aqui é 1, aí você não precisa fazer aquela conta toda, lembra? O pH vai ser esse número daqui sendo positivo. Então, o pH é igual a 2. Ó, o pH de uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,01 mol por litro é igual a 2. Correto. Então, aqui é verdadeiro. Tudo bem? 2,2. O pH de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,01 mol por litro é igual a 11. Vamos lá. Olha a pegadinha, viu? Preste atenção. Vamos lá. Deixa eu passar uma linha aqui. Vamos lá. Ele está falando agora de quem? Ele está falando do hidróxido de sódio. Hidroxódio é uma base. Como é a fórmula? NaOH. Aí você faz o mesmo esquema. Agora você vai dissociar. Ó, não sei se você está sacando. Eu estou usando um verbo diferente do que eu usei aqui. Mas vou fazer do mesmo jeito. Isso aqui vai ficar Na mais OH menos. Mesmo esquema. Ó. Quebra a ligação aqui. O número que está aqui vem para cá. O número que está aqui vai lá para cima. Pronto. Tá? Mas por que eu falei aqui ionizar? E por que eu falei aqui dissociar? Porque aqui é uma substância iônica, metal com a metal, substância iônica. Substância iônica não vai ionizar, porque ela já tem íon. Ionizar significa fabricar íon, certo? Ela vai fazer uma separação. O HCl, que é uma substância covalente molecular, a metal com a metal, aí ele não foi formado com íon, mas ele se transformou em íon. Então é por isso que o nome disso é ionização. Tá certo? Vamos lá. O NaOH é uma base forte. Como é que a gente sabe que a base é forte? Quando o metal que tiver aqui for do grupo 1 ou do grupo 2 da tabela periódica. Certo? Tem exceção? Tem. Exceto berílio e exceto magnésio. Mas os outros são fortes. Tá bem? Bom, então ele me disse que o valor é 0,01 mol por litro. Certo? Então, 0,01 mol por litro. Quanto é que vale isso aqui? Porque é com isso aqui que a gente vai trabalhar. Ó, se é uma base forte, você pode considerar que tudo que está aqui veio para cá. Então, aqui vale 0,01 mol por litro. Tá bom? Então, eu tenho a concentração do íon OH- igual a 0,01 mol por litro. Pronto. Aí vem aquele negócio que eu falei no começo. Ó. Se aqui é OH, você não vai calcular pH, né? Você vai calcular primeiro o POH. Então, o POH vai ser quanto? Escreve esse número daqui assim, ó. 1 vezes 10 a menos 2. Então, vai ficar 1, ou melhor, você vai fazer aquela continha com isso aqui. Mas, como aqui na frente é 1, não precisa fazer aquela conta toda. O expoente positivo vai ser o valor desse logaritmo. Então, aqui, o POH é 2. Se o POH é 2, quanto é o pH? O pH é
12, porque a soma desses dois tem que dar 14. Agora vamos ler a frase. O pH de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,01 mol por litro é igual a 11. Não, falso. Porque deu 12. Tá vendo? Não deu 11. Tá errado. 3.3. O pH de uma solução de hidróxido de potássio de concentração 0,01 mol por litro é igual a 2. Vamos lá, de novo. Ó, outra base forte. Aí como é que você sabe que ela é forte? Porque o hidróxido de potássio, o K é do grupo 1 da tabela periódica. Então, base forte, certo? Vamos lá. Setinha para lá, setinha para cá. Vamos lá. Dissocia, fica K mais OH menos. Não esqueça de olhar o balanceamento. Beleza, tá feito. Aí, ó, ele está dizendo que o valor desse negócio aqui é 0,01 mol por litro. Isso aqui é uma base forte, então você pode dizer que o valor desse pedacinho aqui também é 0,01 mol por litro. Certo? Então, a concentração do íon OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2. Aí, ó, como aqui é POH, você vai achar primeiro o quê? Ou melhor, como aqui é OH-, você vai achar primeiro o POH. Então, POH vai ser igual a 2, certo? E o pH é igual a 12. Pronto, é isso que ele diz lá na frase? Vamos lá. O pOH de uma solução de óxido de potássio de concentração é igual a 2. O pOH deu 2. Vamos olhar. O pOH deu 2. Então, essa frase está correta. Certo? A gente marca a primeira coluninha aqui. Agora, vamos para a última frase. Quanto maior for o pOH de uma solução aquosa, menor será a concentração de íons hidroxila e maior será a sua acidez. Bora lá, calma. Vamos fazer parte por parte, certo? Vamos lá, deixa eu botar uma folhinha aqui para a gente pensar nessa frase. Ó, quanto maior for o pOH, pronto. Quanto maior for o pOH de uma solução aquosa, menor será a sua concentração. Vamos lá. Então, ele está dizendo assim, ó, quanto maior for o pOH, certo? Menor será a concentração do íon hidroxila. E maior será a sua acidez. Pronto, vamos ver se está certo. Vamos lá, como é que funciona? Veja só, vamos pegar aquela escala do pH. pH 7, vem para cá e vai para lá. Aqui é o ácido e aqui é o básico. Aí está dizendo assim, quanto maior for o pOH. Então, vamos botar aqui o número 8 e vamos botar aqui o número 10. Pronto, o pOH maior, certo? Menor será a concentração do íon OH-. Aí, como é que a gente faz isso? Ó, você vai fazer assim. Vamos fazer com 8 e com 10, para você entender o que ele está dizendo aqui. Se o pOH é 8, significa dizer que a concentração do íon OH- é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 8. Lembra que esse número daqui é o expoente da base 10 aqui, expoente negativo, como a gente acabou de fazer. Isso aqui é mol por litro, certo? Aí agora vamos fazer a mesma coisa com 10. O pOH é 10. Então, a concentração dos íons hidroxila
é 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. Aí foi o que a gente fez. De 8 para 10 não aumentou o número do pOH, mas aconteceu o que com a concentração? Ó, a concentração diminuiu, tá vendo? Era menos 8, agora ficou menos 10. Menos 10 é um número menor do que menos 8, certo? Expoente negativo, né? Então, essa frase aqui está certa. Quanto maior for esse, menor vai ser esse daqui, a concentração do hidroxiliônico. E maior vai ser a sua acidez. Aí, o que, é que você vai fazer? Você vai pensar no pH agora. Vamos colocar o pH aqui. Ó, se o pOH é 8, então o pH é igual a 6. 6 mais 8, 14. Né? Se o pOH é 10, o pH é 4. Pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa para você entender o lance da acidez. Ó, isso daqui, pH é 6, então a concentração do íon H+, é 1 vezes 10, 1 vezes 10 elevado a menos 6 mol por litro. E esse daqui, o H+, é 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Pronto. Aí veja só, o pH diminuiu, certo? Mas ele não falou isso. Ele está falando que maior vai ser a acidez. Ó, se você comparar esse número daqui com esse número daqui, esse daqui de baixo, ele é maior do que esse daqui. Então, vai aumentar a acidez sim, certo? Ó, não esqueça, quando você anda para esquerda, vamos pegar aqui esse exemplo. Aqui 6, aí andou mais para cá, deu 4. Pronto, o pH diminuiu, né? Certo? De 6 para 4, o pH diminuiu, beleza. Só que aumenta a concentração do íon H+. Então, quanto mais você vai para o zero, tendendo para o zero, vai ficando mais forte. A concentração dos íons H+ vai ficando mais concentrada. Tá certo? Entendeu? Porque aqui é como se fosse um expoente. Ó. Aqui vai ficar 10 elevado a menos 6 e aqui 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 é maior do que 10 elevado a menos 6. Então, vez ou outra aparecem essas perguntinhas. Quem é que tem maior acidez? Aí, quem tiver menor pH. Tá certo? Não é maior pH. Então, essa frase aqui, ela é verdadeira, tá tudo certo. Então, vamos marcar esse negocinho daqui. Ó, é tranquilo, mas às vezes mistura com outras coisinhas que a gente precisa lembrar. Vamos fazer outra questão agora da FUVEST. Ó, entre os líquidos da tabela adiante. Pronto, isso aqui é uma questão típica de Enem. Enem cobra bastante assim também. Ele me deu aqui alguns líquidos, me deu a concentração do íon H+, e dos íons OH- em mol por litro. Ah, não esqueça, tem que ser em mol por litro. Se não estiver em mol por litro, você precisa deixar em mol por litro. Tá certo? Bom, o comando pede, tem caráter ácido apenas. Ele quer saber qual dessas substâncias tem caráter ácido. Para ser caráter ácido, o pH tem que ser menor do que 7. Lembra? Tem que estar aqui, ó, abaixo de 7. Então, aqui é ácido, aqui é básico. Ou alcalino. Alcalino. Pronto. Aí o que, é que você vai fazer? Vamos achar o pH de todo mundo. Aí ele foi bonzinho, botou o número 1 na frente, para você não estar perdendo tempo fazendo muita conta. Tá vendo? Ah, prof, eu posso fazer com o OH-? Pode. Tem a regra do OH-, é só você inverter aqui. Só que eu nunca vi ninguém fazendo assim, nem em laboratório de pesquisa, de indústria, eu nunca vi ninguém usando o pOH. Eu já vi gente usando o pH. Tá certo? Então usa pH para não ter confusão na cabeça da gente. Vamos lá. Quanto é o pH aqui? O pH aqui é 7, aqui é 8, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 7 e aqui é 12.
Pronto, ele quer saber quem é que tem caráter ácido, quem está abaixo de 7. Então, aqui é neutro, não é. Aqui está acima de 7, não é. Aqui está abaixo de 7, aqui é verdadeiro. Aqui está abaixo de 7, 5, aqui é verdadeiro. Aqui é neutro, não é. E aqui está acima de 7, não é. Então, Coca-Cola e café preparado. Cadê ele? O leite e Coca-Cola. Aqui, café preparado e Coca-Cola. Pronto, gabarito, letra C. Rapidinho, né? Eu demorei mais na primeira porque tem de mostrar aquela continha. Vamos lá. A autoionização da água é uma reação endotérmica. Um estudante mediu o pH da água. Deixa eu marcar isso aqui, que isso aqui tem uma coisa importante. Pronto. Ó, um estudante mediu o pH da água recém-destilada, isenta de CO2 a 50 graus Celsius. Opa, não foi 25. É em 25 que dá 7, certo? Encontrando o valor 6,6. Olha, tá vendo? 6,6. Desconfiado que o aparelho de medida estivesse com defeito, pois esperava o valor 7, tá vendo? Consultou um colega que fez as seguintes afirmações. O colega do cara disse: seu valor 6,6 pode estar correto, pois 7 é o pH da água pura, porém a 25 graus Celsius. O colega dele está certo. Tá certo? E fique esperto aí, ó. É em 25 graus Celsius que dá 7. Então, esse item 1 tá certo. Tá bom? A aplicação do princípio de Le Chatelier ao equilíbrio da ionização da água justifica que, com o aumento da temperatura, aumente a concentração de H+. Calma. Como é que é isso? Vamos lá. Essa autoionização é aquela reação que eu fiz lá no comecinho. Ó, a água, ela ionizada vai ficar assim, H+ OH-. Isso aqui é a reação de ionização da água. Mas ele falou uma coisa aqui que é importante. É uma reação endotérmica, ou seja, o ΔH, certo? É um número positivo, ou seja, é maior do que 0. Tá certo? Pronto. Aí veja só, o que é o princípio de Le Chatelier? O Le Chatelier ele estudou os fatores que deixam essa reação química daqui, ó, desequilibrada. E um dos fatores é a temperatura. Tá vendo aí? É a temperatura. Aí como é que funciona a regrinha da temperatura? Não são duas reações? São. Ó, essa setinha que aponta para a direita vai ser o que estiver dizendo aqui o ΔH. Então, ele está me dizendo que o ΔH é maior que 0, então é um número positivo. Ou seja, é uma reação endotérmica. Então, significa dizer que para a direita é endotérmica, para a esquerda é o contrário. Seria isotérmica. Certo? Mas tudo depende do que eu colocar aqui. Se eu colocar aqui que o ΔH é menor do que 0, um número negativo, aí essa setinha daqui vai dizer assim, que para a direita é exotérmica, para a esquerda é que é endotérmica. Não é para você decorar que para a direita é uma coisa, para a esquerda é outra. Não é isso não. Depende do ΔH. É isso que eu quero lhe dizer. Tá certo? Aí veja só. Como é a regra da temperatura para o Chatelier? O princípio de Chatelier. É assim. Quando você aumenta a temperatura, o deslocamento da reação, do equilíbrio, né, vai para o lado que for a reação endotérmica. E tu aumenta a temperatura, vai para a reação endotérmica. Endotérmica. E onde é a reação endotérmica aqui? Para a direita. Certo? Aí, ó, o que é que a gente tem para a direita? Isso aqui e isso aqui. Ou seja, o valor desse negócio aqui vai aumentar. E o desse daqui também vai aumentar. Mas olha o que foi que ele disse. A aplicação do princípio de Le Chatelier ao equilíbrio da ionização da água justifica que, com o aumento da temperatura, aumente a concentração do íon H+. Tá certo? Corretíssimo. 1 e 2 estão corretos. Certo? O item 3. Na água, o pH é tanto menor quanto maior a concentração de H+.
Vamos lá, vamos interpretar. Na água, o pH é tanto menor quanto maior a concentração de íon H+. Corretíssimo, certo? É aquele negócio que a gente acabou de fazer da tabelinha. Ó, quando o pH é menor, vamos fazer de novo. pH é 7, anda para cá, anda para lá. Pronto. Quanto menor for o pH, vamos pegar aqui um número 2. pH 2. Pronto. Maior é a concentração do íon H+. Vamos lá, vamos pegar um 2 e um 5. Vamos lá. O que tem pH 2 vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2. A concentração do íon H+. Certo? E aqui vai ficar, a concentração vai ficar assim. 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, quando eu diminuo o pH, certo? Aumenta a concentração. Ó. Essa concentração aqui é maior do que essa daqui. Tá vendo aí? Tá correto. Tá corretíssimo. Certo? Então, gabarito 1, 2 e 3. Gabarito letra E. Tá bom? Vamos lá. Cadê? Vamos lá para outra. Se a 10 ml de uma solução aquosa de pH 4 forem adicionados 90 ml de água, opa, o pH da solução resultante será quanto? Olhe, fica com essa dica. Quando ele falar o pH, ele está falando automaticamente na concentração do íon H+. Então, se o pH é 4, certo? Se o pH é 4, a concentração do íon H+, é 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, quando ele falar isso, é como se ele estivesse te dizendo isso aqui, ó. Tá certo? Pronto. Aí ele falou que tem uma solução aquosa que tem essa concentração. E ele disse aqui, ó, forem adicionados 90 ml de água. Pronto. Se você tem uma solução, misturou com água, isso é uma diluição. Tá vendo? Então, na diluição, a gente tem a concentração inicial, o volume inicial, concentração final, o volume final. Pronto. Esse daqui é a concentração inicial. E esse daqui, ó, 10 ml, é o volume inicial. Certo? É o volume inicial. 10 ml. Então, aqui vai ser o C1. O V1 é 10 ml. Pronto. Cadê? Aí ele falou que são adicionados 90 ml de água. Ó, o segredo da diluição é você não esquecer que esse V2 aqui não é o volume de água. Isso aqui é o volume todo. O que é o volume todo? O que já tinha mais o de água. Então, se ele colocou um volume de água igual a 90 ml, quanto é o V2? O V2 é o volume que já tinha, que é 10 mais o 90. É o 10 mais 90, que vai dar 100 ml. Pronto. Aí, para você achar o pH da solução resultante, você tem que achar a nova concentração, que você vai fazer uma diluição. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? C1 é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Volume 1 é 10. C2 a gente vai achar. E o volume 2 é 100. Prof, pode deixar em ml? Pode. Na diluição, pode. Por quê? Porque aqui é ml, aqui também é ml. Eu posso simplificar. Certo? Olha o que é que eu vou fazer. Vou simplificar esse 10 com esse outro 10 aqui. Ó, esse 10 com esse 10 daqui. Aí esse zerinho que sobrou é 10 também, tá? Então aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 4. E aqui vai ficar 10C2. Aí C2 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 10. C2 é igual a 1 dividido por 10 dá 0,1. Aí fica 0,1 vezes 10 elevado a menos 4. Arrumando isso aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, isso aqui é a nova consideração do íon H+. Certo? Mol por litro. Pronto.
Quanto é o pH? Se aqui na frente é 1, é só olhar para o expoente. pH é 5, gabarito letra D. Não é facinho? É facinho. Agora, foi não foi, aparece uma coisa para você misturar, certo? Vamos fazer mais uma. Essa é a última. Considere um becker contendo 1 litro de uma solução 0,2 mol por litro de ácido clorídrico, HCl. Certo? Ó, tem 1 ml, tem essa concentração, a substância é HCl. A essa solução foram adicionados 4 gramas de hidróxido de sódio. Ele está sólido e é o NaOH. Agitando-se até completa dissolução, considerando que nenhuma variação significativa de volume ocorreu e que o experimento foi realizado a 25 graus Celsius, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Olha como é essa questão. Primeiro, ó, se aqui é um ácido e aqui é uma base, você vai precisar fazer uma reação química, porque é a reação de neutralização, né? Certo? A gente vai fazer uma mistura de soluções com reação química, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, HCl mais NaOH. Como é que faz essa reação? Ioniza isso aqui, vai ficar H mais Cl menos, dissocia esse daqui, Na mais OH menos. Esse aqui que é positivo junta com esse que é negativo, vai dar H2O. E esse com esse vai dar positivo, NaCl. Pronto, aí faz o balanceamento agora. Vamos lá, um cloro, um Na, um Na, 2H, um H aqui, um H aqui, 2H aqui, um O, reação balanceada. Pronto, eu vou reescrever ela aqui embaixo para colocar os dados que ele me falou na questão. Vamos lá. Pronto. Ah, não esqueça, isso aqui é uma reação dupla troca. Ela tem um nome especial, é a reação de neutralização. Pronto, certo? E toda vez que você tem um ácido com uma base, você sempre vai encontrar sal e água, certo? Essas ordens não tem problema nenhum, tá bom? Ácido mais base, base mais ácido, vai dar sal e água. Na orgânica e na inorgânica, certo? Vamos lá, o que é que eu sei do HCl? Que o volume é de 1 litro, certo? E a concentração do ácido é 0,2. Pronto, a concentração molar é 0,2 mol por litro. E ele falou que pegou, colocou nessa solução, dissolveu, não foi? 4 gramas de hidróxido de sódio. Pronto. A massa foi 4 gramas desse negócio aqui, do hidróxido de sódio. Aí ele quer saber sobre o pH. É o comando que ele vai falar. A solução resultante será neutra, básica, ácida, enfim. Veja só como é que é. Ó, é uma reação de neutralização. Beleza. Mas quando é que acontece a neutralização? Quando é que acontece a neutralização? Em que momento? Porque não é somente colocar um ácido e uma base sem se preocupar com a concentração e as quantidades, né? Não, não é bem assim. Ó, a neutralização ela acontece quando o número de mol do ácido for igual ao número de mol da base. Pronto, quando o número de mol do ácido for igual ao número de mol da base,
Aí acontece a neutralização, certo? Aí a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: essas 4 gramas que ele colocou, que ele dissolveu ali, vai neutralizar ou não? O que é que a gente vai fazer? A gente tem que achar o número de mol do ácido e o número de mol da base. Quando tem solução, como é que eu acho o número de mol? Eu uso essa fórmula daqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. Pronto. Vou colocar ela aqui nesse cantinho. Eu uso essa fórmula daqui. Concentração molar é o número de mol sobre V. Aí, se você fizer meios pelos extremos, vai ficar assim, ó. O número de mol vai ser igual a M vezes V. Pronto, isso aqui é o jeito que eu calculo o número de mol quando eu tenho uma solução. Então, eu vou pegar o M vezes V do ácido e vou igualar com o número de mol da base. Mas eu não tenho o número de mol, eu tenho uma massa. Aí eu vou ter que transformar para mol, para colocar ali, para ver o que é que vai acontecer. Certo? Para ver se vai neutralizar ou não. Vamos lá. Vamos fazer primeiro essa continha daqui. Ó, o volume é 1, a concentração é 0,2. Certo? 0,2. Multiplicando aqui vai dar 0,2 mol. Pronto. Então, para essa reação química neutralizar, tem que ter 0,2 mol da base. Tá certo? Pronto. Mas tem um detalhe nessa história, que é o lance da estequiometria. Nessa questão aqui, não vai ter muita coisa não. Porque aqui é 1, aqui também é 1. Mas veja só. Esse número do ácido, a gente vai multiplicar aqui a base. Certo? E esse número da base, a gente vai multiplicar o ácido. Isso é um macete para você não fazer um arrudeio com o cálculo estequiométrico. Tá? Nessa questão aqui, aqui é 1 e aqui é 1, não vai ter problema nenhum. Mas vamos inventar uma situação. Vamos supor que aqui se fosse 2. Aí esse número daqui, eu vou multiplicar o número de mol da base. Entendeu? Pronto. E aqui é 1. Esse número aqui é a base. Aí eu vou multiplicar o número de mol do ácido. Certo? Mas como aqui todo mundo é 1, então não vai ter problema não. Pronto. Então aqui vai ficar vezes 1, que vai dar 0,2. Tá certo? Bom, vamos lá. Número de mol da base, como é que eu faço? Eu vou transformar isso aqui para mol. Ou usa a regra de 3, ou usa a formulazinha. Tem uma formulazinha, tá? Mas, em ambos os casos, você vai ter que achar a massa molar. Então, vamos lá. Massa, eu vou precisar achar a massa molar do NaOH. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui, para tentar ficar mais organizado. 1 mol vale a massa molar. Então, a massa molar do NaOH vai ser igual. Vamos lá. Cadê os dados que ele não me deu? Ele não me deu os dados, tá vendo? Por quê? Nesse vestibular tinha a tabela periódica para você consultar esses dados. O Na é 23. Então, vai ficar 1 vezes 23 mais 1 vez o oxigênio é 16, mais 1 vez o H. O H vale 1. Tá vendo? O H vale 1. Vou colocar aqui embaixo. Pronto. Então, vai ficar 23 mais 16 mais 1. Isso aqui dá 40. Cada mol é 40 gramas. Tá vendo? Pronto. Aí eu vou montar uma regra de 3, tá bom? 1 mol vale 40 gramas. Certo? E essa 4 gramas aqui, ó. 4 gramas vale quanto? X. X mol. Então, para esse número virar esse, eu tenho uma relação matemática, ó. Não é só dividir por 10. Então, para esse número virar esse, é só a gente dividir por 10. Tá vendo? Que vai ser igual a 0,1. Pronto. O número de mol é 0,1. Deixa eu apagar esse 2 daqui. Aquele número que eu inventei, né? Aqui é 1. Pronto. Você vai multiplicar por 0,1 mol. Aí, quando você igualar aqui, ó, não vai neutralizar. Tá vendo? Porque só neutraliza quando
o número de mol do ácido é igual ao número de mol da base. Beleza, não vai neutralizar, mas vai ficar o quê? Mais ácido ou mais básico? Vai ficar mais ácido, não tem mais ácido? Pronto, esse 0,1 vai anular 0,1 daqui. Então, vai sobrar 0,1 mol do ácido. Aí a gente tem um ácido forte. Aí, ó, a gente pode dizer que a concentração do íon H+ é igual a 0,1 mol por litro. Aí, logo, o pH, isso daqui, né, é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, o pH é igual a 1. Pronto, vamos ver lá o que é que tem lá na alternativa. Vamos lá. Aqui diz assim, a solução resultante será neutra? Não. A solução resultante será básica? Não. Não será. A solução resultante será ácida? Será. Tá certo. E terá pH 2? Não. A solução resultante será ácida? Será. E terá pH 1? Verdade. Aqui, ó. Deu 1. Tá vendo? Então, gabarito, letra D. Bom, eu espero que você tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida e alguma questão, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de te responder e te mostrar. Falar de uma outra forma para te explicar que esse negócio aqui é tranquilo, é entendível, é fácil. Tá certo? Mas segue a gente no nosso Instagram, que todo dia eu deixo uma dica por lá para você não esquecer dessa ciência incrível. Tá bom? Mas antes de você ir embora, eu tenho um e-book com o assunto mais cobrado em todos os vestibulares de Química. Esse e-book é sobre estequiometria. Então, se você quer treinar estequiometria com esse material, eu vou deixar na descrição desse vídeo também para você adquirir. Tem todas as habilidades lá e eu coloquei do nível mais básico até o nível do Enem e dos principais vestibulares do nosso país. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.